Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 5º, Lei de Conservação. Hoje vamos continuar e finalizar o item Meios de Conservação. Não esgotar o assunto, que não tenho capacidade para isso, mas vamos finalizar o item Meios de Conservação, questões 707, 708, 709 e 710. Se você puder compartilhar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, também comentando, também curtindo, clicando no curtir, no joinha, você também ajuda, porque aí o Facebook e o YouTube entendem que é um vídeo relevante e acabam sugerindo para outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Questão 707. Os meios de subsistência muitas vezes são escassos para algumas pessoas, mesmo havendo abundância ao seu redor. A que se deve atribuir esse fato? Por que para algumas pessoas falta necessariamente o necessário, falta absolutamente o necessário, embora ao redor, na mesma cidade, familiares, enfim, tem abundância? Por que isso acontece? A que se deve isso? Resposta: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Depois, e com mais frequência, a eles mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que basta olhar para a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurar com ardor e perseverança, e com a displicência, e não com a displicência, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos, que frequentemente são apenas meios de pôr à prova a nossa constância, a vossa paciência e a vossa determinação. Tá. Aí os espíritos fazem uma citação ao tópico 534. Vamos lá. Quando obstáculos parecem vir fatalmente opor-se aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Resposta: algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais comum, sois vós que não vos empenhais o bastante. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos nada têm a ver com isso. Vós sois vosso próprio gênio mau, que é a imprevidência, né? A gente não analisar direito aquilo que a gente vai fazer, ou simplesmente a gente faz aquilo que a gente acha que deva ser daquele jeito, independentemente das pessoas, a natureza, Deus, Jesus ou qualquer outra força do universo dizer que não é por ali, que não é daquele jeito que faz. Né? A gente tem uma certa dificuldade em ouvir conselhos, principalmente quando a gente tem uma soberba muito grande, a gente acha que a gente faz o certo e todo mundo faz errado. Né? Então nós temos um guia e modelo da humanidade que é Jesus. Ali, no Evangelho, estão todas as normas e regras de como devemos agir. Se a gente faz diferente de Jesus, ou a gente é mais evoluído que ele, tem que ser escrito um novo Evangelho sobre a nossa vida, ou nós estamos errados e Jesus está certo. Aí tem gente que acha absolutamente que é a primeira opção, que Jesus está equivocado, que Jesus viveu em outra época e que certo está ele em fazer daquele jeito. Aí esse egoísmo vai custar caro lá na frente. Então nós voltamos àquilo que eu dizia há 2 vídeos, há 2 dias, no dia 30, que eu dizia sobre o instinto de conservação, ou no que eu dizia nos meios de conservação nos vídeos de ontem, no vídeo de ontem, essa ideia que nós temos de que o supérfluo é necessário na minha vida, porque eu sou governado por uma série de tradições, e que aquela dor, aquela dificuldade, aquela fome que as pessoas estão passando hoje, por exemplo, essa escassez de recursos que as pessoas estão passando hoje, estão colhendo aquilo que plantaram no passado, e que não vai ter tempo para aqueles que estão plantando agora venham colher na terra, porque a terra está passando de provas e expiações para a regeneração. E não teremos, então, condições para que isso aconteça. Não teremos esse tipo de sofrimento na terra. Não teremos como colher pela dor. Então, isso é um fato bastante interessante para nós colocarmos na nossa cabeça. Não vai dar tempo de colhermos pela dor aquilo que a gente plantou no passado ou está plantando agora. Temos que aprender a colher pelo amor, ou seja, fazer a reparação na expiação. Na expiação já fazer a reparação. Expiar pelo amor.
entender o sofrimento do outro, passar na nossa cabeça que o outro existe, que as outras pessoas existem. Quantos de nós olhamos as pessoas e não as vemos? Há uma série de estudos que mostram que quando Colombo chegou nas Américas com seus barcos, os nativos olhavam, mas não conseguiam ver, viam, mas não enxergavam os navios, porque o cérebro não tinha como criar sinapses para entender que aquilo era um barco, entende? Então eles não sabiam de onde tinha vindo aquele monte de gente, como que tinha chegado aquele monte de gente, de onde tinha chegado aquele monte de gente, porque não tinham como concatenar essas ideias, não tinha como o cérebro atribuir aquilo que o olho estava recebendo de informação, então eles simplesmente não viam. Muitos de nós olhamos para as outras pessoas como se elas não existissem, mas aí não é que o nosso cérebro não faz a sinapse e nós não temos, nosso cérebro não entende aquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós é que fazemos de conta que não estamos vendo aquelas outras pessoas para não ter que agir, para não ter que fazer o bem, para não ter que repartir aquilo que eu tenho. E isso já começa na infância. Isso é muito grave na infância. Prestem muita atenção com seus filhos, prestem muita atenção com seus netos, prestem muita atenção com as crianças que estão sob a sua tutela. Quão egoístas são esses espíritos? Ajude-os a não ser desde pequeno. Eduquem-nos para que não sejam egoístas desde pequeno. Você vai perceber claramente se a criança é egoísta ou não. Se ela não dá o que é dela, se ela não reparte o que é dela, ou se ela reparte, ela faz um estardalhaço por aquilo, querendo aplauso porque está repartindo o que é dela. Então, na realidade, ela está repartindo, quebrando, dando um pedaço daquilo que ela tem em troca do reconhecimento. É egoísta, orgulhoso, vaidoso. Olhe isso e combata junto, ajude o seu filho, ajude o seu neto, ajude a criança que está sob sua responsabilidade a chegar na adolescência com muito material bom para que vença suas más inclinações, porque não vai ter tempo para expiar pela dor. Não vai ter tempo para expiar pela dor. Tem que expiar pelo amor agora. Isso é um ato de amor profundo. Ato de amor profundo não é falar sim, 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 amém, amém, amém. Nossa, o que você faz é maravilhoso. Ato de amor é disciplina. Disciplina não quer dizer violência, não quer dizer rigidez, quer dizer ordem. Quer dizer que o certo tem que ser certo, não importa a idade que o indivíduo tenha. Que o errado é errado, não importa a idade que o indivíduo tenha. Não podemos esquecer que aquele indivíduo tão bonitinho ali, num corpinho de 2, 3, 5, 10 aninhos, é um espírito milenar cheio de egoísmo, cheio de vaidade, cheio de orgulho, e que conta conosco, responsáveis por eles, para que os ajudemos a sair dessa situação, dessa encarnação, melhores do que entraram, e não sem nenhuma barreira às suas tendências terríveis, tais quais as nossas, é verdade. Mas nós temos a chance de fazer isso com eles, caso não fizeram conosco. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir que, sob esse aspecto, ainda lhe resta muito a fazer. Quando ela tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, a não ser que seja por sua própria culpa. Para muitos, a infelicidade existe por se empenharem num caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. É quando lhes falta inteligência para ser bem-sucedidos. Há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de tomarem a sua parte e não a dos outros. A natureza não poderia ser responsável por vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. No entanto, seria preciso ser cego para não reconhecer o progresso realizado sob esse aspecto entre os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que,
Juntas, a filantropia e a ciência não param de realizar para a melhora do estado material dos homens e, apesar do crescimento incessante da população, a insuficiência da produção está, pelo menos em grande parte, atenuada. Os anos mais calamitosos não têm de comparável ao que eram há pouco tempo atrás. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de uma atenção esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram locais de refúgio. Em toda parte a ciência é posta em ação em prol do aumento do bem-estar. Isso quer dizer que se atingiu a perfeição? Certamente que não. Mas o que já está muito feito dá a medida do que se pode vir a fazer com perseverança se o homem for bastante prudente para buscar sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o atrasam em vez de fazê-lo avançar. Nós vivemos numa sociedade, esse vídeo gravado em 2023, em que a ideia de felicidade passa pelo ter. Esse é um ponto crucial. Ter isso, comprar aquilo, a sua casa ter essas dimensões, o seu corpo vestir essas roupas, o seu corpo ter essa forma, o seu cabelo ter esse jeito, ter essa cor, ter esse tipo de tratamento, o seu rosto mostrar uma juventude que não é possível ser alcançada. Né? Há pessoas que ganham a vida mostrando partes do corpo num site chamado OnlyFans. E, por incrível que pareça, não estamos falando nem tanto de partes íntimas, mas pessoas que pagam e pagam muito caro para a moça tirar foto do pé, para a moça tirar foto da mão, para a moça tirar foto do cotovelo, do joelho, e mandar e pagam muito caro por isso. É uma degeneração da ideia de felicidade? Certamente. É um vício sexual? Certamente. E isso causa uma necessidade da sociedade expandir-se nesse sentido e cria milionários que não estão necessariamente preparados para isso, fazendo com que a economia estagne, fazendo com que o dinheiro sobre em determinados locais e falte em outros, mudando o equilíbrio da sociedade. Se sobra para alguém falta. Se sobra para alguém falta. Ah, Fábio, então o espiritismo é contrário à pessoa ter dinheiro? Não. Qual é o fim providencial da fortuna? Fazer a economia, a roda da economia girar e proporcionar dignidade a todos os seres humanos que a pessoa tem contato. É isso. Ah, mas então não vou guardar dinheiro? Sim, você precisa reinvestir na sua empresa, você precisa crescer, você precisa fazer o dinheiro girar. Mas não tem que ficar só você com os lucros, fazendo com que os seus funcionários sejam escravos ou escravizados modernos. O que seriam escravizados modernos? Ganham um salário de fome, que só dá para comer e morar e mais ou menos. Enquanto você vive no luxo e no supérfluo. Aí não está certo. O luxo e o supérfluo também são importantes para girar a roda da economia? Também são importantes para girar a roda da economia, mas não sobre o sofrimento de pessoas que você diretamente poderia estar ajudando. Então, mas e o lance da meritocracia? Para com isso. Você não sabe o que tem dentro do coração da outra pessoa, você não sabe das capacidades da outra pessoa e nem superestime a sua capacidade, porque nesse momento você tem o supérfluo. Então você não tem mérito maior do que os outros. Estamos apenas em provas diferentes. Apenas em provas diferentes. Né? Você não dá aquela impressão de que se é melhor do que o outro. Ah, porque Deus me fez rei. Lembra dessa história? Ah, eu tenho sangue real porque Deus me escolheu para ser rei. Para com isso. Não foi assim que aconteceu. Né? 708. Há situações em que os meios de subsistência absolutamente não dependem da vontade do homem e a privação do mais imperiosamente necessário é uma consequência da força das coisas. Repito. Há situações em que os meios de subsistência absolutamente não dependem da vontade do homem e a privação do mais imperiosamente necessário é uma consequência da força das coisas? Resposta. É uma provação, muitas vezes cruel, a que o homem deve submeter-se e a qual ele sabia
que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus, se a inteligência não lhe fornece nenhum meio de livrar-se das dificuldades. Se a morte vier a atingi-lo, deve submeter-se a ela sem reclamar, pensando que a hora da verdadeira libertação é chegada e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de toda a sua resignação. Tá, pode acontecer que eu não tenha de jeito nenhum condições de sair daquela miséria e acabe morrendo de fome. Bom, estou colhendo aquilo que eu plantei. Sabia que isso ia acontecer, estava no meu planejamento encarnatório e devo ser resignado. O que é ser resignado, segundo o Espiritismo? Não me revolto contra Deus porque a culpa é minha, eu estou colhendo aquilo que eu plantei, Deus não tem nada a ver com isso. E lutar com todas as forças para sair daquela situação. Não foi possível? Já foi, já paguei, não devo mais. Vamos tocar a vida para frente, vamos buscar a próxima encarnação. É fácil? Não. É possível? Sim. Temos condições disso? Sim. Ninguém vem numa prova dessa sem ter condições de passar por ela. Senão Deus é injusto. E como Ele não é injusto, então temos condições de sair dela. 709. Aqueles que em certas situações críticas se viram obrigados a sacrificar seus semelhantes para sustentar-se, cometeram crime? Se há crime, esse é atenuado pela necessidade de viver que o instinto de conservação lhes dá? Olha, em situações críticas as pessoas se viram obrigadas a matar o outro e comer a carne dele. É crime fazer isso ou não? Matar o outro para eu comer? Resposta. Já respondi a essa pergunta dizendo que há mais mérito em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Houve homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Na dificuldade que se vive, então mata o outro para comer, porque está num estado terrível, de extrema dificuldade, é crime. Não tem essa de atenuante. Em 1972, aconteceu uma tragédia nos Andes com um time uruguaio. Um avião caiu nos Andes e em 1993 foi feito um filme, em inglês o nome é Alive, no Brasil se chamou Vivos, e é um filme que mostra que eles ficaram num local de difícil acesso, com neve e tudo mais, e sem condições e sem ideia de que poderiam ser resgatados. E num determinado momento, que já não tinha mais condições, eles comeram carne humana. Nas pesquisas que a gente fez, não consta que esse grupo de pessoas tenha matado alguém para comer, certo? Comeram a carne humana daqueles que morreram no acidente. E que a carne não começou a putrefar porque estava congelada, certo? Então eles acabaram comendo a carne humana para sobreviver até que foram resgatados, e essa história virou um filme que muitos devem ter visto, porque a Globo passou um monte de vezes esse filme, Alive, em inglês, de 1993, em português no Brasil ficou Vivos, que é a tradução direta. Nesse caso, o comer a carne humana de corpos que já morreram é o ato extremo de sobrevivência. Aí não tem problema de estar comendo aquela carne e estar sobrevivendo. O problema é se matassem alguém para comer aquela carne. Aí estariam cometendo essa dupla falta que foi falada aqui na questão 709. Ali as condições extremas eram essas. E para sobreviver fizeram isso. E foi importante porque conseguiram sobreviver até que o resgate chegasse. Depois de um bom tempo, mas o resgate chegou. Então aqui nós estamos falando de crime de lesa natureza. E nem de homicídio, porque as pessoas morreram no acidente. E os corpos estavam lá, então é fonte de proteína, nada além disso. Agora, no estado terrível que estamos você e eu, perdidos numa floresta, então não consigo nada para comer, eu mato para comer sua carne, além de ser homicídio, é crime de lesa natureza, é gravíssimo. Aí é gravíssimo mesmo, porque foi a covardia diante da situação, diante do enfrentamento necessário, e o homicídio nunca
é justificável. Nunca. Ah, Fábio, mas e nos casos de legítima defesa? Mesmo nos casos de legítima defesa, a instrução é que a instrução do Cristo é que não devemos evitar ou reagir ou impedir que o mal se nos aconteça. É um dilema moral, é verdade, mas o Cristo ensinou certo. Nós fazemos do nosso jeito ou fazemos do jeito dele. Se fizermos do nosso jeito, precisamos necessariamente escrever um novo evangelho, né? Evangelho segundo a gente e não segundo Jesus. 710. Nos mundos cuja organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Resposta: sim, mas os alimentos são de acordo com sua natureza. Esses alimentos não seriam tão substanciais aos vossos estômagos grosseiros, da mesma forma que eles não poderiam digerir os vossos alimentos. Bom, aqui envolve uma série de situações que nós precisaríamos entender: se o corpo é feito à base de carbono, se o corpo é feito à base de silício, se o corpo é feito à base de perispírito, de ectoplasma, enfim, teria uma série de situações para entender. O fato é que os seres vivos que existem por aí, evidentemente, nós temos a Via Láctea com 400 bilhões de estrelas. No espectro visto até agora do universo conhecido, explorado até agora, nós temos aí outros tantos 200 bilhões de galáxias. Então isso dá um número gigantesco de 8 sextilhões de estrelas. Se 1% dessas estrelas forem do tamanho do Sol, dessas 1% forem em sistemas planetários, se 1% dessas tiverem um planeta rochoso na distância semelhante de 150 milhões de quilômetros, como é a Terra, se desses 1% apenas tiver atmosfera, se desses 1% apenas tiver condições de vida à base de carbono, e se desses 1%, você viu 1%, não 1%, 1%, 1% desses tiverem condições de desenvolver uma vida semelhante à nossa, estamos falando em algo em torno de 4 a 6 trilhões de civilizações. Só no universo conhecido, que estariam por aí. Isso nas probabilidades, 1% de 1%, de 1%, de 1%, de 1%, dá 4 trilhões de civilizações. Então, realmente há muitas moradas na casa do Pai, como disse Jesus. A gente só precisa entender como chegar até elas e se é necessário chegar até elas também, porque a gente não entende nem a nós mesmos, porque a gente vai querer entender os outros, né? Vamos trabalhar o que sai da nossa boca e principalmente aqueles que estão ao nosso lado sofrendo. Depois que tudo isso estiver resolvido, aí vamos ver o que tem por aí. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. A gente se vê amanhã. Beijo pra você que fica. Tchau.